E aí, que tal a gente fazer uma viagem, mas uma viagem diferente? Uma viagem por lugares que a grande maioria de nós nunca, mas nunca mesmo vai poder pisar. Hoje, a gente vai mergulhar em locais cheios de mistério, de perigo, de segredos que governos e até a própria natureza guardam, sabe? As 7 chaves. Bora começar essa exploração? Pois é, parece coisa de filme, mas é real. Existem sim. São lugares tão secretos ou tão perigosos ou até mesmo tão protegidos, que são simplesmente inacessíveis, fechados para o público. São como se fossem uns pontos cegos no nosso mapa, sabe? E hoje a gente vai entender direitinho por que eles continuam assim, trancados para o resto do mundo. Então, para começar, vamos dar uma olhada naqueles lugares onde quem manda é a natureza. É ela que impõe as regras. São ambientes tão extremos ou tão importantes para a ciência que a presença de gente por lá é simplesmente proibida. Olha só, aqui no Brasil mesmo, a só 35 quilômetros da costa de São Paulo, tem um lugar que parece que saiu, sei lá, de um filme de terror. O nome oficial é Ilha da Queimada Grande, mas todo mundo conhece mesmo como a Ilha das Cobras. E o motivo do apelido é bem óbvio. A quantidade de cobras lá é uma coisa assustadora. A estimativa é de que existam até 5 cobras por metro quadrado. Dá pra imaginar isso? 5 por metro quadrado. E detalhe, não é qualquer cobrinha não. A ilha é o único lugar do mundo onde vive a jararaca ilhuá, que tem um dos venenos mais potentes que existem. O perigo é tão, mas tão grande que o governo brasileiro simplesmente proibiu qualquer visita. Só a Marinha e, pouquíssimos pesquisadores super selecionados é que podem colocar os pés lá. Isso faz da ilha um dos lugares mais perigosos e, ao mesmo tempo, exclusivos do mundo. Agora, saindo desse cenário de perigo total, vamos para um lugar que é proibido por um motivo bem diferente. Um motivo nobre, digamos, a ciência pura. Estamos falando da ilha de Surtsey, lá na Islândia. E o mais maluco é que essa ilha nem existia há algumas décadas. É isso mesmo, Surtsey literalmente nasceu do fogo, de uma erupção vulcânica em 1963. E assim que ela surgiu, já foi declarada uma reserva natural. A ideia é genial. Deixar os cientistas observarem, sem nenhuma interferência humana, como a vida começa do zero, como ela coloniza uma terra novinha em folha. Por isso, claro, o turista lá nem pensar. Ok, a gente viu a natureza impondo seus limites. Agora, vamos mergulhar nos segredos que nós mesmos, os seres humanos, criamos. A gente vai entrar agora no mundo de portas fechadas, de lugares selados para proteger segredos de Estado, segredos militares e até históricos. E bom, se o assunto é segredo, é impossível não falar dela. A Área 51. Fica lá, isolada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. É uma base militar protegida por um esquema de vigilância que é coisa de cinema, com sensores por toda parte, drones, guardas armados. Mas o que acontece lá dentro? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como não existe quase nenhuma informação oficial, a imaginação corre solta. Será que são testes de aviões secretos? Ou, quem sabe, tecnologia alienígena, OVNIs escondidos? O fato é que a verdade, seja ela qual for, continua muito bem guardada, como segredo de Estado. Deixando os segredos militares de lado, vamos agora para os segredos históricos. E que lugar melhor para isso do que o Vaticano? Lá, nos subterrâneos, existe um lugar chamado Arquivos Secretos do Vaticano. E olha esse número, são mais de 85 quilômetros de prateleiras, isso mesmo, quilômetros, guardando documentos de mais de 1000 anos de história. O acesso ali é controladíssimo. Mesmo os poucos pesquisadores que conseguem entrar não podem sair passeando e lendo o que querem, não. Eles têm que pedir documentos específicos, um de cada vez, tudo pré-aprovado. E é claro que essa restrição toda bota lenha na fogueira das teorias, né? Muita gente acredita que ali estão guardados textos que poderiam mudar a história, segredos que nunca foram revelados. E já que estamos falando de lugares secretos, a gente precisa ir para um dos países mais fechados do planeta. Na Coreia do Norte, existe um lugar chamado Sala 39. Pelo que se sabe, é uma organização secreta do governo, um lugar que é puro mistério. A suspeita é que a Sala 39 funcione como o cérebro da rede financeira secreta do regime. É ali que seriam gerenciadas todas as operações clandestinas, tudo completamente escondido do resto do mundo. E como era de se esperar, o acesso é restrito à elite da elite do poder norte-coreano.
Bom, a nossa última parada nessa viagem é numa categoria de lugares proibidos que tem a ver com proteção. São locais fechados para preservar coisas muito preciosas, histórias frágeis, culturas que são únicas no mundo ou até, quem sabe, o nosso próprio futuro aqui na Terra. Lá na Baía de Bengala, na Índia, tem a ilha Sentinela do Norte. Ela é o lar do povo sentinelês, que é simplesmente um dos últimos povos do planeta a viver completamente isolado do nosso mundo. E eles não estão isolados há pouco tempo, não. A estimativa é que eles vivem lá há cerca de 60 mil anos. É impressionante. E o isolamento é por escolha deles. Os sentineleses rejeitam, e de forma bem violenta, qualquer tentativa de contato. Por causa disso, o governo da Índia criou uma zona de exclusão em volta da ilha. A proibição serve para duas coisas. Primeiro, para proteger a tribo de doenças do nosso mundo e da nossa influência. E segundo, para proteger qualquer pessoa que tenha a ideia de tentar chegar perto deles. Agora, vamos para a França, para um verdadeiro tesouro da pré-história, a Caverna de Lascaux. As paredes de lá são uma galeria de arte, só que uma galeria com mais de 20 mil anos de idade. Tem algumas das pinturas rupestres mais incríveis já encontradas. O problema é que quando a caverna foi aberta ao público, ela quase foi perdida para sempre. Acredita? O simples gás carbônico da respiração dos milhares de visitantes começou a estragar as pinturas. Por causa disso, a caverna original foi fechada permanentemente. Hoje, só um grupo minúsculo de cientistas pode entrar e por pouquíssimos minutos. Que tal agora uma montanha que nunca foi escalada? Mas o motivo não é a dificuldade. É puro respeito religioso. O Monte Kailash, lá no Tibete, é sagrado não para uma, mas para 4 religiões diferentes. O hinduísmo, o budismo, o jainismo e a religião Bon. E aqui tem uma coisa muito interessante. É permitido, e até incentivado, que os peregrinos viajem para lá e deem a volta na base da montanha. É um ritual que dizem trazer boa sorte. Mas, tentar escalar até o topo? Isso é totalmente proibido. Seria um desrespeito, um sacrilégio. E é por isso que, até hoje, ninguém nunca chegou lá em cima. E para fechar, vamos bem perto do Polo Norte, na Noruega. Lá existe uma construção que pode ser a salvação da humanidade no futuro. É o Cofre Global de Sementes de Svalbard, que funciona como uma espécie de cofre do fim do mundo, uma arca de Noé para todas as plantas que a gente come. Esse cofre foi construído dentro de uma montanha congelada para aguentar qualquer tipo de desastre, seja natural ou causado pela gente. Lá dentro estão guardadas cópias de segurança de sementes do mundo inteiro. É literalmente a nossa pólice de seguro agrícola. Garante que mesmo depois de uma grande catástrofe, a gente consiga replantar tudo. E claro, o acesso lá é restrito a um mínimo de pessoas possível. E assim a gente termina essa viagem por alguns dos lugares mais inacessíveis do planeta. Cada um deles fechado por um motivo mais fascinante que o outro, né? Fica aí a reflexão. Se fosse possível quebrar as regras só por um dia, qual desses lugares daria mais vontade de conhecer por dentro?